Alô, e daí? Tá preparado então para nossa primeira aula da capacitação em psicodélicos e terapia assistida por ketamina? Imagino que tá, né? Já que você já tá aqui, né? Já que você iniciou esse processo de não só de autoconhecimento, de descobrimento, mas de possibilidades novas, tá? Então, assim, você já viu a primeira aula nossa, a primeira introdução, para entender certinho o que que nós vamos abordar ao longo dessa capacitação? Módulo 1, módulo 2, complemento, tudo que vai ser visto, tudo que você vai ter a possibilidade de começar a trabalhar com, em ideal, em teoria e em prática, tá? Mas vamos lá então. Quando a gente olha para o próprio psicodélico, tem que começar a olhar um pouquinho mais agora também para terapia psicodélica, ou de fato, que a gente vai chamar de terapia assistida por psicodélicos. E aí que eu te pergunto, o que é um psicodélico? Já parou para pensar nisso? O que são? Aonde vivem, né? O que é de fato uma terapia? Uma terapia psicodélica? Tem diferença? Você sabe realmente qual que é a diferença entre utilizar um psicodélico e realizar uma terapia psicodélica? Bom, a propósito, ao longo do nossas conversas, às vezes minha câmera vai mudar um pouquinho aqui, eu vou colocar ela um pouquinho para cima, para o lado. Então, não liga não, vou tirar ela se tiver alguma coisinha para a gente ver o nosso slide ali para o lado, tá bem? E a gente vai iniciando aqui. Bom, pensando então em um psicodélico, para responder essa pergunta, né, a gente precisa primeiro entender o que que é um psicodélico. Entender que o psicodélico ele é um composto, tá? Um não, né? São vários compostos de várias classes diferentes e funções mais ou menos específicas, mas que todos eles vão gerar um efeito psicodélico dependendo da dose que for utilizada. E um efeito psicodélico é basicamente uma percepção de aspectos da mente que você poderia desconhecer anteriormente. E, como consequência, vai fazer uma alteração de consciência, trazendo sensações, semelhantes, por exemplo, a um sonho ou a uma psicose, ou mesmo um êxtase religioso, se essa foi a intenção, se esse foi o propósito que você entrou numa terapia psicodélica ou na utilização dele com cunho religioso, né? Já que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente também. Mas o foco aqui seria tratamento, tá? Então, o uso religioso não é tratamento, tudo bem? Mas vamos adiante, tá? Por exemplo, por ser um composto, por ser uma molécula, ele pode ser usado como remédio. Lembrando que remédio não é medicação. E remédio é qualquer coisa que pode te fazer bem, que pode te trazer benefícios. E o benefício dos psicodélicos, ele é essencialmente a cura interior. Isso que ele faz. É para isso que a gente está buscando um tratamento com psicodélicos. A cura interior. Mas como que ele faz isso especificamente? Por uma coisa que eu chamo de desbloqueio químico mais um desbloqueio emocional. Isso compõe 100% do efeito deles. Então, pensa que para uma terapia psicodélica, a gente vai ter, então, um desbloqueio químico, 50%, e um desbloqueio emocional, mais 50%, para ter, de fato, a consolidação dessa cura interior, desse processo psicodélico, da terapia psicodélica. Quando a gente pensa, então, né, psicodélicos, terapia psicodélica, né, vamos entender, de fato, que o efeito psicodélico, ele está em como a gente processa o que foi abordado emocionalmente, o que foi abordado dentro da consciência. Por isso que é uma terapia, por isso que a terapia psicodélica, a própria terapia dentro do terapia psicodélica, ela é uma das partes fundamentais para o resultado neuroplástico dos psicodélicos. Vamos depois ainda abordar o que significa, né? Por que o psicodélico, o composto psicodélico, ele trata, ele trabalha com as partes de neuroplasticidade. Mas tudo no seu tempo, tá? Vamos começar devagarzinho aqui, para a gente não se perder, porque o conteúdo ele é amplo, ele é denso e tem muito detalhe para a gente abordar, tá? Então, assim, na verdade, o próprio conceito de psicodélico não é necessariamente, não é a função restrita do psicodélico, tá? É a função do cérebro. Só que nós fazemos isso de maneira automática, todos os dias, né? A própria neuroplasticidade
A gente nasce fazendo neuroplasticidade. Neuroplasticidade é uma função humana, tá? E que o psicodélico faz essa promoção, né? Não só ele, como tem algumas medicações também que podem ser mais ou menos neuroplásticas, que podem ser neuroprotetoras, né? E que podem melhorar o jeito com que a gente lida com as ruas da nossa cidade, tá? Então, assim, essa é uma função do cérebro de modular neuroplasticidade, tá? Que a gente faz isso todos os dias, mas com o psicodélico a gente está fazendo isso de uma maneira muito melhor, de uma maneira muito mais potente. E percorrer essa jornada de consciência pela contração e pela expansão de consciência, acelerar, aprimorar e aprofundar o processo emocional é o processo terapêutico da terapia psicodélica em si. É até bacana que ter o auxílio de uma escala de consciência, como, por exemplo, a escala do David Hawkins, que é essa que eu coloquei para você aqui na tela, tá? Que eu gosto muito de usar essa escala. O David Hawkins ele é até um psiquiatra americano, já falecido, tá? E é uma dessas pessoas que acordou de um dia para o outro auto-iluminado, acordou de um dia para o outro sabendo tudo sobre tudo, né? Entendendo as questões, atingindo essa expansão, atingindo essa auto-iluminação. E ele criou um dos maiores compêndiums sobre o tema consciência, tá? Não é especificamente sobre psicodélico, tá? Esse compêndio, até os livros dele, é sobre a consciência. E talvez o mais famoso livro dele é esse, O Mapa da Consciência Explicado, em inglês, tá? Então, dica aqui para um livro muito bom, né? The Map of Consciousness Explained, do David Hawkins. Depois eu vou colocar para vocês na seção de referências, tá? Não o livro, mas o nome do livro. Então, assim, trabalhar com a consciência, trabalhar com o sistema nervoso central pelo trauma, por exemplo, temos os primeiros 50% ali do efeito, que vai ser o que eu comentei contigo, que é o desbloqueio emocional. Já os outros 50%, eles vão dar esse efeito químico da molécula psicodélica, que vai vir de vários tipos. Nós vamos abordar essas moléculas, esses tipos, mais extensivamente, talvez, se não me engano, na próxima aula, mas no parte de compostos também nós vamos abordar isso bastante, tá? Mas tá, beleza. Tomei um psicodélico então, é isso aí. Tchau, funcionou, vai acontecer esses desbloqueios? Não, não é bem assim, tá? Se fosse voltava aí para a psiquiatria tradicional das aminas, né? Que justamente o psicodélico ele é uma forma diferente de você trabalhar a psiquiatria, diferente da psiquiatria das aminas, que é noradrenalina, serotonina, dopamina, mexer só com essas três moléculas, tá? Isso é coisa do século passado, tá? Em que você tomava um remédio, uma baguinha, rezava ali para os fatores ambientais e para a epigenética te ajudar a melhorar, tá? Não daqui sei lá, algumas semanas, né? Ou até anos para que fosse consolidado essa mudança epigenética, né? Senão a gente fica só enxugando gelo, tá? Isso aqui é até um pouco arcaico para a gente pensar, né? Que antigamente eu chegava, eu tomava uma baguinha, limpava um sintoma, passava para o próximo sintoma, tomava outra baguinha e assim até resolver todos os sintomas, tá? O psicodélico não trabalha assim, ele é um pouco diferente, tá? Então, assim, abordar os sintomas dos tratamentos em saúde mental, ele pode ser muito mais amplo do que o que a gente está acostumado com a psiquiatria tradicional, tá? Tanto que se eu vou abordar uma questão física, né? Se eu tenho um conflito emocional não resolvido, que já se tornou uma questão física, porque o meu corpo está tentando resolver, está tentando lapidar, está tentando mexer, faz com que eu consiga abordar tanto ele de cima para baixo, quanto de baixo para cima. Então, a gente faz um tratamento bidirecional, né? É, bottom-up, certo? E de uma maneira que a gente consiga ter uma resposta não só no sintoma, mas também na causa desse sintoma, que muitas vezes é ali um conflito emocional não resolvido, né? Principalmente quando a gente pensa em epigenética e não tanto em genética, né? Ou no mínimo limpando as questões epigenéticas para as questões genéticas poderem ser melhor trabalhadas, tá? E a terapia psicodélica, ela de fato, ela é essencial para esse processo.
Mostrando aqui, então, essa escalinha do David Hawkes, que eu gosto muito, né? A gente consegue relacionar, aqui não vou chamar de sintomas, tá? Mas a gente consegue relacionar momentos dessa nossa expansão de consciência, certo? Seja pelas cores, ou até mesmo pelo sentimento que foi abordado, e perceber se eu estava mais contraído em consciência. Vou tirar minha carinha aqui. Se eu estava mais contraído em consciência ou se eu estava mais expandido em consciência. E conseguir entender e relacionar o momento meu com o que eu estou sentindo. Entendendo isso faz com que eu limpe, literalmente faz com que eu consiga, ali, ó, processar as questões, processar os traumas que a gente vivencia, tá? Então, por isso que eu sempre vou falar para você aqui, terapia é essencial. A terapia assistida é essencial para um trabalho psicodélico, tá? Ele que vai fazer ser consolidado, ser sustentado o efeito, a resposta que o psicodélico está ajudando ao longo do tempo. Tá? Então, apesar da gente chamar, na maioria das vezes, que todas as terapias que usam psicodélicos de uma terapia psicodélica, em teoria isso seria um equívoco, tá? A terapia psicodélica, ela só é uma forma da gente fazer terapia assistida por psicodélico, né? É uma modalidade que aproveita o efeito da substância, que altera a consciência, como vocês viram na imagem passada, né, da alteração de consciência, para aprimorar, para aprofundar, de fato, um processo terapêutico. E o grande potencial do psicodélico é juntar o efeito químico com esse efeito emocional e epigenético. Tudo bem? Pra eu não ficar chovendo numa molhado aqui, tá? Pensa em literalmente, um desbloqueio emocional, um desbloqueio químico, por mexer neurologicamente com neurotransmissores que são e que não são convencionais no tratamento de saúde mental. E um desbloqueio emocional por permitir-se soltar as amarras emocionais, soltar, liberar tudo aquilo que o seu ego, que o superego, que as contrações, que as defesas, que a luta, fogo, congelamento, fez você se defender, né? Que as suas partes emocionais protetoras faziam com que você se defendesse pela possibilidade de, sei lá, dar errado, algo de qualquer outra justificativa psicológica, vamos falar aqui, né? Então, assim, olhando para isso dessa maneira, você consegue ver que também é possível um desbloqueio emocional por permitir soltar essas amarras, que já é o que a gente faz na própria terapia tradicional, só que com muito mais tempo e com muito mais dificuldade de acessar esse conteúdo emocional protegido, né? Essas defesas psicológicas que impediam até tanto tempo atrás o próprio processamento. Então, tentava te proteger a todo custo de uma experiência, de um medo, né, de um trauma, de uma questão revivenciada, até de uma trama ou de um discurso materno, não sei, tá? Depende de cada pessoa, né? Então, assim, mesmo que no começo aquilo tenha sido saudável, em busca da sobrevivência, mas que agora essa proteção ela já não é mais tão boa assim. Essa adaptação ela passou a ser uma questão negativa na sua vida. Por isso que você acabou se protegendo e se defendendo a todo custo, tá? Bom, você talvez não, né? Mas teu paciente, já que o nosso foco aqui é mais a capacitação. Então, assim, é, como indicação explícita para esse desbloqueio emocional, temos então que os psicodélicos eles podem provocar uma liberação do material reprimido, que vai poder proporcionar um relaxamento mental e obter uma nova visão de mundo, uma nova visão de ideia, de sensações. E no desbloqueio químico, então, ainda naqueles 50%, a gente vai ter o mesmo paradigma dos psicofármacos, tá? Só que com outros neurotransmissores modulando. Mas, em essência, é esse mesmo paradigma, né? Por exemplo, os antidepressivos que trabalham na psiquiatria das aminas, na psiquiatria tradicional, e que usa uma medicação focada em um único neurotransmissor ou predominantemente em um neurotransmissor para melhorar um sintoma, e daí você vai acrescentando medicações ou neurotransmissores, vamos colocar assim, para melhorar. Um sintoma some, desaparece, você melhora, toma tanto tempo, preconiza-se isso, depois de um ano e meio, você tenta parar para ver se melhorou as coisas, tá? Para ver se sustentou. Mas enfim, agora com o psicodélico,
a gente vai abordar uma nova gama de neurotransmissores, além de apenas serotonina, noradrenalina e dopamina, e como também outros efeitos, além daquele efeito puramente químico, certo? Então, esses neurotransmissores clássicos, eles vão também aparecer aqui, né? Principalmente a serotonina, tá? A serotonina vai estar muito presente na grande maioria dos psicodélicos. Tá? Mas também existem muitos outros, como, por exemplo, o glutamato, que é um potente modulador de vontade, desejo, raiva, sensibilidade, coping, né, aquele jogo de cintura, aquela adaptação que vem do cope, do inglês, né? E até mesmo controle, tá? Praticamente só funções de ativação e regulação que o glutamato faz. Então aí, ó, olha o potencial antidepressivo que isso faz, né? Porque é fenomenal de modular o glutamato nos tratamentos da saúde mental e na própria terapia assistida por psicodélica. Sem falar que o próprio glutamato ele é neuroplástico, né? Modular ele aumenta a neuroplasticidade, está muito relacionado a isso, tá? Mas assim, os principais psicodélicos, eles não vão modular tanto o glutamato, exceto a ketamina, que vamos falar bem dela depois, tá? A grande maioria deles trabalha com serotonina, certo? Então, assim, essa informação, até aqui, né, que a gente conversou um pouquinho, ela pode ser nova, tá? Então, vamos olhar para essa modulação emocional dos fármacos com uma nova perspectiva, abrindo uma nova possibilidade, tudo bem? Mas deixa a parte dos psicofármacos nessa modulação para a parte de psicofármacos. Vamos voltar para a parte agora da terapia assistida, da terapia de psicodélico, tudo bem? Então, vamos abordar um pouquinho dos efeitos, né, para a gente tentar entender um pouco melhor, até mesmo esse próprio desbloqueio químico, focar um pouco mais nesses desbloqueios emocionais, tudo bem? Tá. Então, ó, o que é o conceito de uma terapia por psicodélicos? A gente tem um conceito teórico e, na verdade, uma parte empírica, né? O que é na prática de fato. Vamos diferenciá-las aqui, tá? O conceito base da terapia por psicodélicos, ela vai envolver o uso de um composto psicodélico no contexto de uma sequência de sessões de uma terapia a curto prazo, né? Geralmente com um tempo limitado, né? Limitando-se o número de sessões, conforme de protocolos, que vão ser estruturadas para informar, moldar e interpretar a experiência psicodélica, sendo a terapia psicodélica uma sessão com doses mais altas dos compostos, mais alto que eu diga uma dose suficiente para ela ser psicodélica, tá? Para ela não ficar só em subdose, ou como muitas vezes a gente ouve por aí, de microdose, tá? Mas uma dose apropriada para ter uma experiência de pico, uma experiência psicodélica, sendo a terapia psicodélica uma dessas sessões com essas doses de mais altas em frequência menor, certo? Não seria todo dia, toda semana. Não é como tomar medicação, tomar remédio, tomar antidepressivo, que é todo dia ali. Não, são tempos específicos para ter as mudanças neuroplásticas também, tá? Então, o foco seria em uma única experiência mais profunda de crescimento pessoal e espiritual, em contrapartida a tomar todo dia medicação e fazer terapia a cada 7 dias ou 2 vezes na semana, né? Além desse modelo de terapia assistida, o psicodélico, ele também pode ser, a terapia psicodélica, ela também pode ser realizada de forma psicolítica, tudo bem? Atenta bem a essas palavrinhas que eu vou te trazer aqui, tá? A gente vai ter psicolítico, psicodelítico, psicodélico, mas nós vamos entender bem especificamente sobre eles, mas só já te dando o toque para a gente ficar de olho nessas palavras, tá bom? Então, assim, vamos pensar nessa terapia psicolítica, tá? Ela vai estar focada em afrouxar as defesas emocionais e abrir o afeto inconsciente e abrir a memória para que a terapia possa ser mais eficaz. Daí o nome, né? Psicolítico, lítico, afrouxamento, tá? Então, ela se diferencia em quantidade de sessões, em duração, em dose do composto psicodélico e também no foco do transtorno, do sofrimento abordado. Ou apenas mesmo em expansão de consciência, em autoconhecimento, que é super interessante também, caso o sofrimento ele não esteja relacionado a algum transtorno, né? Ou contraindicado por algum transtorno, tá? Então, assim, existem outras linhas também, inclusive a psicodelítica, que vai circular entre os dois mundos, entre o mundo psicodélico, que seria uma experiência forte e única, e que pode ser repetida, obviamente, né? Mas
Também a experiência psicodelítica, que ela não é tão forte, é uma dose mais baixa para trabalhar mais a terapia, e o meio termo, que seria uma dose alta também, mas que seja trabalhada essa mesma questão do afrouxamento em si, da própria terapia com maior foco. Tá? Então, assim, embora existam muitas substâncias psicodélicas com esse potencial de cura, as mais comumente utilizadas na própria terapia são a psilocibina, o 3,4-metil. Vamos falar um nome comum, o nome que a gente mais usa, que é o MDMA, tá? Mas o nome certo dele aí, o nome químico dele é 3,4-metileno-dioximetanfetamina. Então, olha só, o MDMA é uma metanfetamina, como a gente já usa na própria psiquiatria, na própria medicina, a metanfetamina, muitas outras, né? Muitos outros tipos de metanfetamina. Opa, deixa eu voltar aqui, eu fui sem querer para frente, tá? Assim, além dele, temos também o LSD, cujo nome correto também, o nome químico dele, é a dietilamina do ácido lisérgico, certo? Temos a ketamina, famosa ketamina, mas que pode ser também chamada de esketamina, que é um dos derivados dela, ou a destroketamina, que também é um dos derivados, que veio depois da ketamina racêmica, que nós vamos depois abordar um módulo só sobre ketamina, esketamina, sobre esse composto, tá? A própria ayahuasca também, ela é um psicodélico, né? Inclusive ela é bem famosa aqui no Brasil, né? Apesar de que ayahuasca, lembrando que é ayahuasca e não ayahuascará, certo? Que eu vejo muita gente falando ayahuasca. Então vamos pegar bem o nome correto dela. Tá? Então, assim, a própria ayahuasca, ela é comumente utilizada como para ter uma configuração diferente, tá? Ela geralmente tem um cunho mais religioso, ou um cunho até mesmo indígena, tá? Tanto que vira e mexe tem alguns debates sobre a apropriação cultural da ayahuasca, tentando trazer ela para a medicina, mas na verdade ela tem liberação, né, em lei, vamos falar assim, para um uso religioso, tá? E não aquele uso mais ocidental medicamentoso, né? É importante vocês também saberem isso para a gente conseguir orientar, tá? Não só o paciente, mas é, entender toda a história disso e acabar respeitando também, né? Então, assim, a gente precisa ter cuidado com esse tipo de apropriação cultural da ayahuasca, tá? E da própria indústria farmacológica, né? Que isso vem se moldando, que vem tomando. E que você ainda vai falar muito sobre isso, tá? É um tópico bem alta dentro dessa revolução psicodélica que a gente vem vivenciando nos últimos 2 para 3 anos, tá? Além disso, a gente tem também alguns outros medicamentos psicodélicos que não são tipicamente utilizados em ambiente terapêutico tradicional, mas que também mostram uma relativa eficácia clínica para uma infinidade de condições. E até existem clínicas que oferecem tratamentos apenas com eles, tá? Mas assim, a ayahuasca é a mais famosinha desses compostos não tão usuais, tá? Mesmo nesse quesito terapêutico, não sendo relacionado a um tratamento em saúde mental. Mas a gente tem o quê? Quais são esses outros compostos? É o achuma, que é o cacto de São Pedro, a NN-dimetilatriptana, que é o DMT, tem também o 5-meo-DMT, que é bem famosinho também, que a gente relaciona, até tem aquela brincadeira do sapo, tá? Tem a ibogaína, que tem muitas clínicas no Brasil que tratam alcoolismo, que tratam dependência química com ibogaína, ainda que é uma questão que a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Porque às vezes a ibogaína, ela tem um alto risco de parada cardíaca, de infarto, tá? É um bom tratamento, mas tem que ter bastante cuidado para usar ela, tá? Certo. E se concretizou também que o próprio tratamento do alcoolismo, dos abusos de substância, eles têm boa resposta com os psicodélicos, né? Por isso que eu até cito essa questão da ibogaína com essas clínicas pelo Brasil. Mas nós vamos falar sobre isso mais à frente também nos próximos vídeos, nas próximas aulas, tá? De qualquer forma, em um ambiente legalizado, em um ambiente legal, é menos comum ver esses psicodélicos sendo usados como um agente catalisador durante a terapia, mesmo porque não está legalizado ainda, né? Tem alguns países, agora recentemente, até a data que eu gravo aqui,
a gente vê essa revolução começando disparado na Austrália, e nos Estados Unidos tem alguns estados que já estão se movimentando para fazer a liberação da própria psilocibina, tá? Mas ainda assim, legalizado, a gente tem só a ketamina, só a esketamina, né, para ambiente terapêutico. Então, fiquemos de olho para os próximos passos com as liberações, né? Ou pelo menos para você conseguir receber, atender e orientar o teu paciente que faz o uso não prescrito, que faz o uso porque ele quis ou porque ele quer esse tipo de tratamento, desse tipo de experiência, tá? Entretanto, uma coisa que é bom falar também, as pessoas, até me lembrei disso agora, né? As pessoas, elas podem optar, tá? Por fazer esse uso. Não é necessariamente a gente está falando aqui de você orientar, de você prescrever, de você receber, tá? Mas quando a pessoa ela vai fazer, o profissional de saúde, ele tem que estar preparado para orientar sobre as coisas. Então, você tem que ter conhecimento sobre isso. Você tem que entender que quando ela está buscando um alívio, um sofrimento, um controle da dor, está tentando lidar com alguma defesa emocional, com alguma questão forte, ela pode procurar qualquer coisa, tá? Mesmo você não orientando, mesmo você não falando, e vai chegar no teu colo isso. Você tem que saber lidar com isso, tá? Então, por exemplo, um paciente vai fazer por conta própria o uso ali vai numa cerimônia, num grupo de ayahuasca, então que vai numa clínica especializada, né, buscar, demandar esse atendimento, porque ele sentiu que ele viu no Google que ia ser uma coisa muito importante para ele. Então, assim, nesses casos, você não tem o menor controle sobre isso. Então, mesmo você sabendo que às vezes não está legalizado, aquela substância que ele usou, você pode muito bem entender para orientar ele, ajudar ele a passar por aquela experiência, ou no mínimo contraindicar se ele tiver um quadro de psicose, por exemplo. Né? Então, tem que saber isso, tá? Você tem que saber que é um psicodélico, se você quiser fazer uma medicina de competência, se você quer fazer uma psicologia de competência, se você é um profissional de saúde, ou pelo menos um entusiasta que quer saber mais sobre, tá? Tem que entender o que são psicodélicos, terapias psicodélicas, principalmente porque essa é a vanguarda dos tratamentos em saúde mental, tá? E vocês vão ainda falar muito sobre isso, principalmente nos próximos anos, com um boom, um potencial muito rápido, muito grande, certo? Mas assim, olhando para uma experiência de cerimônia religiosa, cerimônia psicodélica, tá? Que a pessoa vai lá para procurar processar uma experiência, quer fazer uma experiência, mas não sabe nem que deveria fazer com a própria terapia assistida, né? Então, assim, você pode muito bem receber esse paciente e acabar orientando ele que, ó, é importantíssimo que você faça um processamento dessa experiência, que você entenda, que você faça uma integração desse conteúdo emocional que foi abordado, que foi visto, que foi vivenciado. Tá? Nesse caso, o próprio indivíduo, sei lá, ele não vai ingerir o psicodélico com o terapeuta, com você presente ali, mas ele ainda vai se enquadrar num suporte de terapia psicodélica, porque você fazia terapia de integração, trabalhar aquelas questões abertas, aquelas partes emocionais que estão se movimentando para aliviar aquele sofrimento, e você vai dar razão para aquilo. Bem como você já faz na própria terapia convencional. Bem como já varia toda semaninha teu paciente, cada 15 dias, sei lá qual tipo de profissional de saúde que você aborda, mas o paciente vai ter uma frequência já. E da mesma forma que ele abriu um conteúdo muito grande, esse conteúdo ele precisa tomar forma e ser colocado no lugar certo. Pensa que a terapia psicodélica é como se o uso do psicodélico é como se você jogasse uma nuvem de areia para cima. Joguei para cima, aquilo vai começar a cair. Aí vai cair no olho, vai chorar, aí nossa, vai ficar difícil de enxergar algumas coisas, aí ela vai sair. Você vai conseguir, e o paciente, né, a pessoa que usou, vai conseguir olhar para as coisas. E aí que já entra a parte da própria terapia em si. Percepção, ficou preso no ombro, ficou preso no corpo. Vamos abordar, vamos conversar, vamos trabalhar a própria terapia, vamos fazer o processamento desses traumas, essas questões que vêm aparecendo, para que isso se acomode bem e aquilo solte do corpo também, tá? Então, o terapeuta, ele obviamente seria muito importante ele estar presente no processo do uso do psicodélico, mas quando isso não acontecer, é importante que você saiba conduzir para fazer essa própria terapia de integração, tá? Ainda que não vai se enquadrar nesse suporte da terapia, sim, mas a terapia psicodélica é uma grande fase, inclusive, desculpa, a terapia de integração, ela é uma grande fase da própria terapia por psicodélicos. Tudo bem?
Vamos adiante aqui, então. Então, assim, a real é que o psicodélico, ele fala muito mais com o trauma, ele fala muito com o processamento do trauma em si e as diversas abordagens ou técnicas, tá? Por exemplo, um caso clínico rapidinho aqui que eu preparei, caso bem clássico e vocês vão ver que vai relacionar com muito paciente de vocês ou até com a história pessoal de você, tá? É, para você entender, né, qual que é esse processo do trauma, o que que é processar, o que que é regular o sistema nervoso central para reagir de forma diferente a uma experiência de acontecimento, então de falta, ou uma experiência que gerou naquela época, lá antigamente, uma desregulação, e como que o corpo sente com isso, tá? Então, por exemplo, uma paciente ali, feminina, woman, ela tem 47 anos, começando ali no zero, ó, desde os 0 anos de idade, tá? Ela já tem as questões lá que passou por trauma perinatal. Então, passou por rejeição, não foi uma criança que foi querida, né? Não quiseram, não foi uma criança programada. Então, já tem todo um sofrimento de rejeição que ele vai ser acumulado desde essa época ali, ó, trauma perinatal, super importante, tá? Até que os grandes nomes do trauma falam muito sobre o trauma perinatal. Ok, começou a crescer, a partir disso, né, desse trauma perinatal, começou a amadurecer, ainda criancinha, passou por violência, pai batia, mãe batia, sei lá o quê, abuso físico, abuso emocional, então foi acumulando sofrimento. Pensa que quanto mais para cima desse gráfico, essa linha laranjada, mais sofrimento. Quanto mais para a direita, maior a idade, tá? Então o sofrimento sendo aumentado ao longo da idade e que cada pico desses representa um tipo de trauma, representa uma trama de alto sofrimento, né? Um drama vivenciado pode ser também muitas vezes quando o trauma ele não é significante, entre aspas aqui. Então, primeiro trauma ali, ó, violência, segundo trauma, na verdade, né? Depois da rejeição. Violência doméstica. Ok, sobreviveu, passou, começou a diminuir o sofrimento, o corpo começou a se abrir novamente. Aí tem o trauma de separação dos pais. E aí tem que, sei lá, tem que, final de ano, ficar mais reservado, final de ano tem que decidir para quem que vai, aí tem a chantagem emocional, que um pai fala isso, um pai fala, ah, mas meu filhinho tem que ficar comigo. Então você já começa a mobilizar aquelas palavras, aqueles discursos que vão gerar sofrimento nessa criança, tá? Depois, tá lá na idade dos 11 anos, sei lá, começou a sofrer bullying. Olha o pico do bullying. O bullying é uma das coisas que mais traumatiza agudamente e tem consequências crônicas ao longo de uma vida. Ok, beleza, passou pelo bullying, mudou de colégio, conseguiu melhorar tal coisa, muitas vezes não, mas conseguiu melhorar. Depois teve a primeira sensação de abandono, porque perdeu todos os amigos, ninguém quer mais brincar com ela, ou então, sei lá, os pai, a mãe ou o pai se envolveu em um novo relacionamento depois daquela separação, acabou deixando a criança de lado, ou a criança sente que está de lado, independente se é real ou não, isso não importa, tá? Porque se ela sentiu, é real para ela, né? E depois ficou mais velha, primeira rejeição amorosa, todos os picos que vão lembrar aquela rejeição, aquele primeiro trauma base, trauma perinatal, ou aquela primeira separação dos pais, que querendo ou não é uma rejeição, né? Por exemplo, até uma historinha, né? Criança estava lá, tá na praia com o pai, foi lá andar na praia, e aí segurou a mão do pai, veio a onda, bateu a onda no mar, opa, tirou o anel do pai, soltou a mão do pai, tirou o anel, perdeu a aliança do pai. Semana seguinte, mês seguinte, estão conversando, o papai e mamãe estão separando. O que que a criança pensa? Ai, meu Deus, foi culpa minha. Nossa, foi só porque eu tirei a aliança do meu pai. Eu que fiz isso, é culpa minha que eles estão se separando. Eu acabei com meu pai e com a minha mãe juntos. Então, olha como é que um anel caindo de uma mão, ele pode gerar um trauma significante, pode gerar consequência de uma agudização desse trauma até uma rejeição amorosa quando está adolescente, né? Quando está moldando o neurodesenvolvimento cerebral, a última fase dele, perto ali dos 16 anos de idade, tá? Beleza, passou por isso, ficou bom, começou terapia depois dessa rejeição, e beleza. Aí veio um segredo à tona, sei lá, descobriram que era adotado, descobriu que tal coisa, ou um segredinho que seja bobo, que seja simples, né? Sei lá, meu namoradinho estava me traindo com a minha melhor amiga, né?
e pá, estourou. Deu novo pico de sofrimento, né? E aí a gente tem um último gráficozinho ali, um riscozinho para cima e um para baixo. Momento crítico. Essa parte para cima, ela está representando um não tratamento, né? Então, o sofrimento ele só vai acumulando para cada trauma, para cada questão, para cada agudização. E quando a gente faz um processamento de trauma, e aqui eu me indico apenas um processamento de trauma, não uma terapia assistida por psicodélico, mas um processamento de trauma, esse sofrimento diminui, ele vai lá para baixo. Então, por exemplo, ó, deixa eu colocar desse lado aqui, ó. Deixa eu colocar desse lado aqui, ó. Essa janelinha aqui, ó. Então, se eu estou relacionando aqui, ó, esse aqui, ó, essa linha, quer dizer que um processamento de trauma foi feito. Então, olha como o sofrimento ele abaixou daqui de cima para cá, por um simples processamento de trauma, tá? Para a gente olhar para isso. Lembra que nós estamos falando de sofrimento e não de patologia, diagnóstico, transtorno, certo? Mas sofrimento em saúde mental. E até para fazer essas flutuações, esse percurso, esse trajeto, tem muita coisa envolvida, né? Tem genética, tem a personalidade da criança, da pessoa, tem o tipo afetivo dela mesmo, né? Tem os traços que a gente vão acabar acumulando e que a gente vai enxergar esses traços como um tipo de transtorno. Porque se o traço está aumentado, a gente vê isso com sofrimento. Se a gente olha para esse sofrimento, a gente tende a dar um nome para ele. E às vezes o nome é só sei lá, um período de estresse de um trauma agudizado. E que depois que passa, melhora. Então, eu só tenho diagnóstico de transtorno quando eu tenho sofrimento alto, quando eu tenho sofrimento ativo, certo? Bem atenção nisso aqui, tá? Porque o diagnóstico não representa o total sofrimento. Tá? Tudo bem? Deu para entender um pouquinho? Ok, então pensamos em um processamento de trauma, pensamos em técnicas de processamento de trauma. E aqui, essas técnicas que também podem ser usadas dentro de uma terapia assistida, por psicodélicos. E vai depender de cada técnica para o tipo de terapia psicodélica, por exemplo, uma terapia psicolítica, dá para ser uma coisa mais falada, uma terapia psicodélica de fato, né, com o pico psicodélico, ela pode ser mais física, como uma experiência somática, por exemplo, ou pode fazer uma junção e usar a sua habilidade para isso, a sua habilidade de terapeuta para isso. E até depois, não lembro qual aula que é, mas a gente vai ter uma aula só sobre as competências de um terapeuta psicodélico. E uma das competências é isso, é usar a sua técnica, é usar o que você aprendeu, é usar a sua perícia para fazer isso, tá? Tem vários tipos de terapia de processamento de trauma, né? Eu coloquei aqui 3 clássicas, né? O Brain Spotting, que é uma delas, inclusive uma das diferenças de você trabalhar uma terapia de brain spot para uma terapia falada, tipo um TCC, por exemplo, é que a terapia falada ela vai trabalhar com córtex, com neocórtex, né? Trabalhar com funções cognitivas altas. Então, é como se o terapeuta de TCC, ele vai funcionar como se fosse um novo cérebro dessa pessoa traumatizada, sofrida, até que ela consiga criar força suficiente para entender o que o cérebro do terapeuta processou, para daí conseguir ter a tolerância para lidar com isso. Uma terapia tipo o MDR, uma terapia de processamento de trauma, ela não vai trabalhar lá, ela vai trabalhar aonde o trauma é armazenado, né? Que seria em região subcortical. Então, região de neocórtex, parte mais fora, cortical. Região subcortical, a parte mais de dentro. Então, pensamos em amígdala, sistema límbico, hipotálamo, toda essa região, né? Então, a terapia de trauma, ela funciona dentro disso, ela funciona fora do córtex, ela funciona ali em ponte, bulbo, amígdala. Ela trabalha o corpo, né? Em como o trauma armazena no corpo as questões. Tem também outra que é bem interessante, que eu gosto bastante, que é o MDR, que provavelmente você já ouviu falar, porque é uma das mais famosas. O MDR, que ele vai combinar as próprias movimentação de olho, né, que a gente já faz fisiologicamente no sono REM, no sono de movimentação ocular, mas o MDR tenta promover, tenta acessar isso, né? Então ele vai estimular essa parte, bem como o próprio brain spotting também, mas ele vai relacionar essas movimentações para tentar acessar aquilo e fazer um processamento mais fino, tá? Só que a que eu mais gosto, a abordagem que eu acho até um pouco mais completa, é o AIM, né, que é a abordagem integrada da mente de um psiquiatra brasileiro chamado Diogo Lara. Tá? Para mim, ela é muito mais completa, porque ela vai juntar um pouquinho de cada um desses e vai permitir que você consiga lapidar o seu paciente muito melhor. Tá? Essa, para mim, aqui, disparado, a que eu mais recomendo.
né, a que eu mais gosto, principalmente, exceto quando é preciso trabalhar alguma questão muito física, tá? Quando você trabalhar uma questão muito física, aí o Somatic Experience, a experiência somática do Peter Levine, essa eu acho superior. Mas de restante, o AM para mim ó, é meu xodózinho. Né? Então, alguns exemplos de terapias de trauma, tá? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre também. Você manda ali a sua perguntinha, a gente tem muita recomendação para fazer, até para treinamento, tá? Então, assim, apesar da alta aplicabilidade, certo, dos psicodélicos, grande quantidade de estudos que está saindo, os ensaios clínicos, eles ainda estão sendo investigados pela total eficácia, certo, dessa medicina psicodélica, por exemplo, para depressão, para ansiedade, para toque, para dependência, para estresse pós-traumático, e até mesmo um alívio, né, de ansiedade para paciente de uma doença terminal, né, porque você não vai tratar o câncer, mas você vai tratar as comorbidades, né, tudo está orbitando em volta de uma doença terminal, doença de um câncer, né. E assim, esses estudos novos que estão saindo, eles estão mostrando para a gente que não é só o foco nisso, né, que trabalhar a nossa cura interior é o que faz esses transtornos começarem a se soltar, a se dissolver. E a real revolução psicodélica, ela está ganhando espaço para brilhar como a nova psiquiatria, disparado. Tudo que é congresso novo, congresso internacional, congresso brasileiro, o Brain, que teve esse pouco tempo, o congresso europeu de neuropsicologia, tudo está falando sobre psicodélia, porque vai ser a nova psiquiatria. Isso é vanguarda, tá? Isso é tratamento neurobiológico, é coisa da mais alta linha, certo? Então, assim, tanto para a gente trabalhar o MDMA, que é o psicodélico com talvez a maior potência, eu vou considerar o MDMA, tá? Quanto a própria psicoterapia assistida por psilocibina, que ainda não é legalizada, tá? Mas logo elas vão receber esse status de terapia inovadora, né? Na verdade, já recebeu o status de terapia inovadora, só não foi concretizada a aprovação ainda, né? Por conta de estudo, mas ela vai ser o que a gente chama de breakthrough therapy, que é uma terapia de fato inovadora, que vai quebrar paradigma, né? Como já foi dito lá nas gringas, tá? Então, assim, uma designação que acelera o próprio processo de legalização, que vai permitir que o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, ajude mesmo os pesquisadores no desenvolvimento de um tratamento promissor para diversas condições de saúde. Tudo bem? Mas, de qualquer forma, o resultado, apesar de ser excelente empiricamente, ainda são limitados cientificamente, cumprindo todas as regrinhas, né? Cumprindo o duplo cego, o placebo, cumprindo as regras gerais para uma publicação fenomenal. Então, assim, ele ainda está sendo desenvolvido, o que é muito bom, já está nas fases 3, indo para a fase 4, está muito, muito, muito avançado, principalmente o MDMA, tá? O que é bem bacana. Mas temos alguns limites científicos, temos um pouco de euforia, de evidências anedóticas, que a gente sempre tem que ter cuidado com tudo, inclusive, né? Não só com o psicodélico, mas como toda a própria publicação, como toda a própria ciência, precisamos ir com pés calmos, né? Para a gente não quebrar nenhum ovo e conseguir fazer uma medicina, uma terapia muito boa, muito clássica e muito desenvolvida, certo? Mas entenda que pesquisa já mostra que a gente tem que ser cautelosamente otimista, mas podemos ser bem otimistas, certo? Então, fica aqui a nossa primeira aula. Muito obrigado pela sua presença e nos vemos nos próximos capítulos. Até lá!